Audiolivro A Sacerdotisa da Lua. Autora, Dion Fortune. Introdução. Já foi dito que quando um romancista imagina uma situação, ele a faz acontecer. Seja como for, quando imaginei o personagem de Vivienne Le Fay Morgan, ou Lilith Le Fay, como ela era chamada de diversas formas, criei uma personalidade, e no segundo livro em que ela aparece, o presente volume, ela está muito longe de ser uma marionete em minhas mãos, mas assume o controle da situação. Qualquer escritor de ficção sabe que personagens podem ganhar vida, e que se isso não acontecer, o romance resultante será uma coisa sem vida. Qualquer leitor com experiência na arte do escritor sabe a diferença entre diálogo relatado e diálogo meramente escrito. O escritor verdadeiramente criativo registra o diálogo que ouve seus personagens usando, mas eu fui além disso no caso de Lilith Le Fay, eu a deixei falar por si mesma. Depois da conclusão de A Sacerdotisa do Mar, ela não ficou quieta em sua sepultura, mas seu fantasma persistiu em caminhar. Ele caminhou para um bom propósito, forçando-me a escrever este livro. Eu não tinha uma ideia clara da trama. 6 vezes comecei o livro, e 6 vezes joguei o resultado fora, até que finalmente os capítulos rejeitados alcançaram as dimensões de um romance médio. Então, finalmente, decidi contar a história em primeira pessoa, e Lilith Le Fay assumiu o controle. Eu não tinha a mínima ideia da trama, e tive que escrever o livro para descobrir. Nem esperava que terminasse como terminou. Algumas pessoas, talvez, chamariam isso de escrita automática, eu não sei se deveria dignificá-lo com esse nome, eu diria antes que eu executei as intenções da personagem principal, mas, em qualquer caso, não aceito responsabilidade pela trama ou pelos personagens, eles se criaram. É extremamente difícil para mim julgar seus méritos nas circunstâncias. Não tenho uma opinião muito alta dela como literatura, mas é certamente uma curiosidade psicológica. Além disso, contém uma quantidade de conhecimentos muito estranhos, muitos dos quais eu não sabia nada até lê-los nessas páginas. O ponto de vista de Lilith Le Fay é puramente pagão, e ela é uma rebelde contra a sociedade, empenhada em sua alteração. Ela pode, é claro, representar meu subconsciente freudiano, e há, sem dúvida, muito de mim em Lilith Le Fay, mas há muito mais que não é. Pelo menos não tenho 120 anos de idade, ainda não, de qualquer forma. Malcolm vem de muitas fontes. Eu nunca fui culpado pelo mau gosto de ridicularizar meus amigos. Conheci muitos Malcolms em minha vida e provavelmente conhecerei muitos mais antes que, como Lilith Le Fay, eu me decomponha em minhas partículas componentes, o poder que me sustenta sendo retirado. A casa, no entanto, é uma realidade. Suas portas foram fechadas em minha cara, e eu não vou lá mais, mas mesmo assim é um lugar dedicado. Aqueles que lerem esta história para se entreter, infelizmente, não a encontrarão muito divertida. Não foi escrita por seu valor de entretenimento. Eu a escrevi, na verdade, para descobrir sobre o que se tratava. Coloquei muito nela e há muito mais do que eu jamais coloquei. Pode-se até dizer que a escrita dela foi um ato mágico. Se for verdade que o que é criado na imaginação vive no mundo interno, então o que criei em Lilith Le Fay? Malcolm pode se cuidar neste mundo e no próximo, mas quem e o que é Lilith, e por que ela continuou a viver depois que o livro sobre ela foi concluído, e insiste em aparecer novamente? Eu me forneci com um familiar sombrio? Lilith se considera sacerdotisa da grande deusa natureza e, como tal, pode reivindicar o direito divino diante de todas as leis humanas. Isso é algo que não posso julgar, pois não sei. Só posso saber que Lilith vive de uma maneira curiosa própria, ela vive para os outros e para mim, e pode muito bem ser que, para alguns daqueles que lerem estas páginas, ela venha como uma figura sombria, meio vista no crepúsculo da mente. Pois quantos as leis e convenções fizeram um mal cruel e desnecessário, como a Malcolm. E pode não haver para eles uma maneira de escapar para as colinas do sonho, assim como Lilith liderou seu amante? Essas são questões que todos devem responder por si mesmos, pois como Lilith cantou para um homem cansado, esquecidos são os caminhos do sono e da noite, podemos ecoar a oração final desse hino de invocação. Abra a porta que não tem chave. A porta dos sonhos pelos quais os homens vêm a ti. Pastor de cabras, responde-me. Dion Fortune. Parte 1. Um estudo em telepatia.
volta para mim, fica comigo, acalma-me com um toque de carícias esquecidas. Um sonho quente envolvido em um fogo como o da vida que perdura. O deleite do teu rosto, e o som dos teus passos, e o vento dos teus cabelos. E tudo de um homem que se arrepende, e tudo de uma mulher que seduz. Pois teu seio é quente para meu rosto, e profundo como uma flor múltipla. Teu silêncio como música, tua voz como um odor que morre em uma chama. Não é um sonho o beijo da tua boca e a hora generosa. Que me faz esquecer o que era pecado, e faria eu esquecer, se fosse vergonha. Teus olhos que são tranquilos, tuas mãos que são ternas, teus lábios que são amorosos. Confortam e refrescam-me como orvalho na aurora de uma lua como um sonho. E meu coração anseia, frustrado e cego, movido em vão em tua direção, e movendo-se. Como a alga marinha reflua na corrente exuberante e languidamente. Swinburne. Capítulo 1. A bela sala da Faculdade de Medicina estava lotada para a cerimônia de entrega de prêmios. No palco, sob a famosa janela comemorativa que lembrava a caridade do fundador, sentava-se uma longa semicírculo de figuras vestidas de escarlate, brilhando contra o carvalho escuro painelado do fundo. Os capuzes das diferentes universidades, vermelho, rosa, magenta e várias tonalidades de azul, tornavam o esquema de cores ainda mais chamativo. Acima das bandas dos capuzes, aparecia uma fileira de rostos bovinos, vulpinos e de abutres, e em seu centro, parecendo relativamente normal entre a seleção impressionante de peças de cabeça que abrigavam tantos cérebros de primeira classe, sentava-se o presidente nobre que acabará de apresentar os prêmios. Lá embaixo, no corpo da sala, a massa escura de estudantes, seus amigos e familiares, encarava essa coleção de pássaros do paraíso. Ele não deveria usar esse capuz colorido com esse cabelo colorido, disse uma velhinha, claramente do interior, para o jovem desajeitado ao seu lado, que segurava um diploma que o autorizava a fazer o pior com seus semelhantes. Ele não tem escolha. É o capuz da sua universidade. Então um homem com esse cabelo colorido não deveria ir para essa universidade. A mistura de magenta e escarlate certamente era uma combinação infeliz para um homem ruivo, mas o rosto duro como granito, cinza como granito, sob o cabelo ruivo penteado para trás, que começava a recuar ligeiramente nas têmporas, olhava para o espaço alheio e indiferente. Ele parece um verdadeiro açougueiro, disse a velhinha. Você está errada, ele é um dos médicos. Eu não gostaria que ele me medicasse. Eu não acho que ele pudesse, não há muita medicina dada em seu departamento. O que ele dá? Não dá nada. Não há muito o que se pode dar. Às vezes, os cirurgiões podem operar e às vezes não. Ele diz a eles se podem ou não. É o único cara a quem obedecem. Se ele disser para ir em frente, eles vão em frente, e se ele disser para deixar quieto, deixam quieto. Eu só espero que ele me deixe em paz, disse a pequena senhora idosa. Eu também espero, mãe, disse o filho malandro com um riso e fez uma anotação mental da piada para a sala comum dos alunos. Então, a canção God Save the Queen encerrou os procedimentos e o objeto de seu interesse aproveitou sua posição na extremidade da asa do semicírculo para escapar silenciosamente do palco antes da multidão de seus colegas. No entanto, seu lado da plataforma era o lado mais distante da sala de vestir e ele se viu no corredor que levava à cantina, ainda vestido em suas roupas chamativas e envolto em um mar de pessoas buscando por lanches. Uma pequena senhora estava pressionada contra ele pela multidão e o observava com o mesmo interesse absorvido e impessoal que é dedicado aos horse guards de serviço em Viterhall. Ele, não acostumado a esse tipo de atenção, concluiu que ela devia ser uma velha paciente. Boa tarde, como você está? Ele perguntou com uma inclinação de cabeça brusca. Estou muito bem, obrigada, ela respondeu em uma voz tímida e surpresa, claramente não esperando ser abordada. Minha mãe, senhor, disse o jovem ao lado dela. Disse o homem mais velho, mal-humorado, e subitamente, para a surpresa de todos presentes, tirou suas roupas magníficas, aparecendo em mangas de camisa. Torcendo as vestes magníficas em um pacote, ele as empurrou para as mãos do estudante surpreso. Coloque estas na sala comum dos senhores, por favor, disse ele, e saiu pelo meio da multidão, usando seus cotovelos impiedosamente para abrir caminho para si mesmo. Que homem engraçado, disse a pequena senhora idosa.
Você pode se dar ao luxo de ser engraçado quando tem uma reputação como a dele, disse seu filho. Eu não acho que eu goste dele, disse ela. Ninguém gosta dele, disse o filho dela, mas nós confiamos muito nele. Enquanto isso, o objeto de sua desaprovação correu escada acima de pedra 3 de cada vez, entrou em um laboratório vazio, pegou um velho casaco de tweed de um cabide e, assim vestido de forma incongruente e sem chapéu, saiu por uma porta lateral em um pátio escuro. Ele atravessou o pátio, pisando pesadamente na brita, fazendo uma enfermeira olhar pela janela de uma enfermaria e acrescentar outro item às lendas das excentricidades do famoso Dr. Malcolm, e seguiu em frente, pelas ruas secundárias até a estação do metrô. Ao chegar lá, ele jurou, sua carteira, com sua agenda e bilhete sazonal, estava no bolso do peito do casaco que deixara para trás na sala de vestir, e a coleção variada de moedas no bolso, alcançava exatamente a quantia de 3 moedas de cobre. Ele era muito impaciente por temperamento para voltar ao hospital, o clima estava excepcionalmente ameno para a época do ano e ele decidiu caminhar de volta ao longo do aterro até seus quartos em Grosvenor Road, não muito longe para um homem tão ativo e enérgico como ele. Percorreu o caminho de pedras arredondadas do calçamento defronte aos armazéns, até subir as escadas do pilar de sustentação da ponte, prosseguindo pelo aterro. Ele caminhou rapidamente, desfrutando da frescura do ar lavado pela chuva depois do calor abafado da grande sala em que passará uma tarde entediante. Ele observou o brilho das luzes na água e as luzes de navegação dos navios ancorados aqui e ali, um rebocador subia o rio com suas barcaças e uma lancha da polícia fluvial ia chegando rio abaixo, toda a vida familiar do rio prosseguia enquanto o homem a observava, esquecido por um momento da grande cidade, do grande hospital e da rotina diária que alternava entre Wimpole Street e os bairros pobres. Com a abruptidão que caracterizava todos os seus movimentos, ele parou subitamente, de forma que outro pedestre que seguia logo atrás teve que se desviar para evitar uma colisão. Apoiando os cotovelos no parapeito de granito, ele seguiu em sua imaginação a maré vazante passando pelos cais e navios e pensou em si mesmo como seria se tivesse seguido sua primeira escolha de carreira e ido para o mar. Ele seria um oficial de navio agora, mantendo vigília, uma vida mal paga, difícil e desconfortável. Sua vida atual era dura porque ele era um implacável mestre de si mesmo, mas não era mal paga e tão confortável quanto sua habilidade permitia. Mas isso não era dizer muito. Ele não era um homem que soubesse como fazer as coisas confortáveis para si ou para os outros. Sua esposa, inválida desde o nascimento de seu filho no primeiro ano de casamento, morava em um resort à beira-mar onde ele a visitava em fins de semana razoavelmente frequentes. Ela temia essas visitas, e ele as odiava, mas era um homem com um senso inflexível de dever, então elas continuaram ano após ano até que seu cabelo ruivo fogo começou a ficar opaco e recuar nas têmporas e seu temperamento também esfriou um pouco, e ele se congratulou com a conquista do autocontrole. Os anos de semicelibato não foram fáceis, dotado pela natureza de uma integridade e retidão ferozes, a ideia de uma relação ilícita era abominável para ele. Além disso, havia nele um orgulho em sua vontade imperiosa que o fazia tomar um prazer perverso em lutar contra feras selvagens em Éfeso, e quanto mais a natureza tentava forçar a porta de seu código moral, mais apertada ela emperrava. O resultado era admirável do ponto de vista ético, mas não havia adoçado seu temperamento ou o tornará um colega mais agradável ou companheiro mais simpático. O cabelo vermelho não se dava bem com a repressão, e uma irritabilidade inquieta era a recompensa da virtude. Além disso, ele era um dorminhoco incerto, o que não melhorava as coisas, e apenas sua tremenda vitalidade e físico robusto o levavam através de um período de trabalho. Seus alunos o odiavam porque ele os intimidava e os impulsionava impiedosamente, ainda assim ele poderia ter uma briga sanguinária com um colega examinador por uma nota injusta, as enfermeiras não gostavam dele porque ele era exigente, ainda assim ele moveria céus e terra para conseguir licença médica para elas quando achava que precisavam, os pacientes ficavam aterrorizados com seu modo brusco e ríspido, ainda assim ele nunca poupava a si mesmo ou ao hospital em seu serviço. Além disso, grande parte de seu trabalho consistia em separar os histéricos dos casos orgânicos genuínos, e isso não contribuía para sua já escassa popularidade quando seu dever o obrigava a dizer ao paralítico profissional para pegar sua cama e andar.
Ele acampava ano após ano em quartos mobiliados e livros, papéis e espécimes em vários estados de conservação se acumulando ao seu redor, deixando sua senhoria alimentá-lo como quisesse e seu alfaiate vesti-lo como bem entendesse. Era menos do que a metade de uma vida, mas a metade que foi vivida, embora singularmente árida para si mesmo, foi frutífera para os outros. Os cegos, os coxos, os mudos, os epiléticos, os lunáticos, eram libertos de sua escravidão e voltavam à vida normal quando este homem, que nunca tocou numa faca, ficava ao lado do cirurgião e o guiava até o ponto preciso no cérebro onde se encontrava a raiz do problema que se expressava em tantas formas grotescas e bizarras. O que ele não sabia sobre a maquinaria da mente não valia a pena saber, mas o que sabia sobre a própria mente era muito pouco precioso. Ele retomou sua caminhada, pisando ao lado da água escura corrente, e se perguntou por que nunca havia ocorrido a ele usar essa rota antes, em vez do lotado metrô. Ele não se preocupava com um carro próprio nos últimos anos, preferindo contar com táxis, já que um carro era um incômodo intolerável na área da cidade, e o estacionamento no hospital congestionado pelos magníficos veículos da equipe júnior, que mal podiam pagar por eles, mas precisavam tê-los por causa do prestígio. Ele, que tinha todo o prestígio que qualquer homem poderia precisar, aparecia em uma consulta em um táxi. Ele gostava de caminhar, sempre que ia visitar sua esposa, ele passava o dia em uma longa caminhada sobre as colinas, voltando à noite exausto pelo ar fresco e exercício não acostumado, e adormecendo em uma poltrona diante da lareira, a ironia de tudo nunca ocorrendo a ele. Ele havia pensado em fazer uma viagem de caminhada, mas de alguma forma nunca conseguia tirar férias, fazendo o trabalho de 3 homens durante todo o mês de agosto, quando o hospital estava com falta de pessoal, para a consternação dos pacientes crônicos acostumados a métodos mais urbanos. Ele não tinha interesses fora de sua profissão e nenhuma forma de relaxamento além da leitura da literatura internacional de sua própria especialidade. Era uma existência sombria, sem alegria e de trabalho árduo. A maior parte de seu trabalho era diagnóstico, sendo pouco possível o tratamento em sua especialidade. Houve um tempo em que, por mais improvável que pudesse parecer para seus colegas, ele se preocupava com seus casos, mas nos últimos anos, ele começou a aceitar os atos de Deus com algum grau de filosofia, dando um diagnóstico e uma previsão e dispensando o assunto de sua mente, exceto nos casos de crianças. Às vezes, ele pensava em recusar crianças, mas isso não era viável em seu trabalho no hospital, onde ele tinha que receber todos. As crianças o preocupavam. Ele detectaria o primeiro sinal leve de problema em algum jovem antes bonito, e o futuro se levantaria diante de seus olhos e o assombraria por dias. Como consequência, sua maneira de lidar com crianças era ainda mais infeliz do que lidar com adultos, a criança gritando, a mãe indignada e os estudantes desgostosos formando uma imagem singularmente desagradável, especialmente porque acreditavam que de seu julgamento não havia apelação a Deus ou ao homem. Se ele dissesse que uma criança ficaria aleijada, ela ficaria. Às vezes, parecia como se ele estivesse passando uma sentença em vez de dar uma opinião. Ele era um homem que habitualmente andava rápido, correndo pelos corredores do hospital e deixando que macas e carregadores desviassem dele, e ele estava percorrendo o caminho na beira do rio em seu estilo habitual, ultrapassando e deixando para trás todos os outros pedestres na mesma direção que ele, quando percebeu que uma figura sombria à frente não estava sendo ultrapassada, mas mantendo sua distância constantemente. Ele deve ter percebido isso subconscientemente por algum tempo, porque quando percebeu conscientemente, ele estava ciente de que havia estado seguindo-a por uma distância considerável, e com a consciência crescente, sua imaginação foi intrigada, pois se assemelhava muito a um sonho recorrente que o atormentava quando estava sobrecarregado de trabalho. Nessas ocasiões, seu sono normalmente insuficiente tornava-se insatisfatório em qualidade e quantidade, e ele ficaria em um estado meio sonhador entre dormir e acordar, não suficientemente adormecido para se imergir em seu sonho e não suficientemente acordado para saber que era um sonho. Ele passaria a noite deslizando para trás e para frente na fronteira do sono, às vezes realmente no reino do sonho, às vezes olhando para ele mais ou menos conscientemente e observando seu show de sombras como um filme de cinema. Esses sonhos eram invariavelmente de paisagens e mares, muito frequentemente de paisagens e mares combinados, o que ele atribuía às suas caminhadas pelas colinas quando visitava sua esposa, e nessas cenas nunca havia figuras, com uma exceção, às vezes aparecia uma figura encapuzada com um chapéu de abas largas, o que ele atribuía a um anúncio de vinho do Porto Sandeman em luzes coloridas que piscavam para cima e para baixo em um prédio que ele tinha que passar ao viajar entre seus consultórios, na rua Vimpoli e suas acomodações em Pimlico.
Era bastante simples, bastante óbvio, e embora a psicologia fosse apenas um passatempo para ele e apenas para diagnóstico diferencial, ele tinha conhecimento suficiente de suas teorias para traçar um conjunto de símbolos aos bungalós salpicados nas colinas atrás da cidade litorânea e o outro ao anúncio frequentemente visto. Ele atribuiu o primeiro à repressão sexual, um palpite seguro no caso da maioria dos cidadãos respeitáveis e um palpite particularmente seguro no caso de um profissional colocado como ele estava. O outro símbolo ele atribuiu ao seu desejo subconsciente pelo estimulante anunciado de forma pitoresca, um desejo muito compreensível em um homem sobrecarregado de trabalho dado a preocupações. Ambos os desejos sendo reprimidos sem sombra de compromisso, mesmo o Dr. Rupert Annesley Malcolm, neurologista e endocrinologista, podia ver que eles poderiam se virar contra ele e escapar para seus sonhos. Que eles poderiam fazer mais do que isso nunca passou por sua cabeça. Intrigava sua imaginação ver essa figura encapuzada dos sonhos seguindo adiante dele no crepúsculo sobre o molhado pavimento de Londres, assim como tantas vezes acontecera através das paisagens do sono. É verdade que ele sabia que era apenas uma mulher com capa de chuva, mas ainda assim o emocionava encontrar sua fantasia subconsciente assim exteriorizada. A figura se movia a cerca de 20 jardas à frente e mantinha sua distância. O Dr. Malcolm acelerou para alcançá-la e inspecioná-la mais de perto, mas, como ele sempre se movia o mais rápido que podia, sua corrida não aumentou muito sua velocidade ou reduziu perceptivelmente a distância entre ele e a figura que agora perseguia, pois a falha em realizar sua intenção havia, para seu temperamento teimoso, transformado um interesse passageiro em uma busca determinada. Seu primeiro impulso foi correr, mas ele sabia que tal comportamento poderia não escapar à atenção dos guardiões da lei e da ordem, e ele não desejava figurar em um tribunal policial sob a acusação de comportamento insultuoso, onde sua explicação de que estava apenas analisando um de seus próprios sonhos dificilmente seria aceita. Ele continuou andando determinadamente, confiante de que poderia, com o tempo, superar qualquer mulher. Era um homem que não tinha nenhuma utilidade para mulheres, e para quem as mulheres, tanto quanto ele sabia, também não tinham utilidade. No entanto, essa mulher continuou a manter-se à frente, e, embora ele estivesse diminuindo lentamente a distância entre eles, era claro que, mesmo se os semáforos estivessem a seu favor, ele dificilmente a alcançaria, a menos que ela caminhasse por um tempo muito prolongado. Dr. Malcolm percebeu que estava extraindo a última gota de si mesmo sem chamar a atenção da polícia. Mesmo assim, observou uma policial, parecida exatamente com a Sra. No em seu uniforme desfavorável, olhando-o com suspeita. Então, a coisa que ele temia muito aconteceu. Os semáforos deram livre passagem ao objeto de sua perseguição, mudando antes que ele pudesse alcançá-los. O tráfego liberado inundou a ponte em uma massa sólida e a figura encapuzada desapareceu nas sombras do crepúsculo de Londres, deixando-o com um indescritível senso de perda, frustração e vazio. Mais 5 minutos a um ritmo um pouco mais fácil o levaram até sua moradia em Grosvenor Road, escolhida por causa do preço baixo quando ele lutava para se estabelecer em sua profissão e mantida por hábito, indiferença e falta de incentivo para se mudar. Em sua confortável bagunça, ele se despiu e se enxugou, pois havia suado profusamente por causa de seus esforços no abafado crepúsculo da noite. Só então ocorreu-lhe maravilhar-se com o ritmo em que a mulher se movera. Na cama, mais tarde naquela noite, ele se perguntou se o cansaço extra da longa caminhada de volta seria suficiente para fazer a figura encapuzada aparecer na paisagem de sonhos onde ele vinha vagueando quase todas as noites nas últimas 2 semanas. Mas naquela noite ele passou rapidamente a um sono mais normal do que havia conhecido em muitos dias. Era como se toda a enfadonha ansiedade de sua existência sem alegria se descarregasse em seu interesse fantástico pela figura de uma mulher desconhecida, meio vista no crepúsculo. Terminado o semestre, ele desceu no dia seguinte para passar o fim de semana com sua esposa, mas ela, coitada, tendo um de seus maus momentos, definitivamente não desejava sua companhia, então ele estava livre para fazer sua caminhada habitual pelos domínios e prolongá-la além de sua faixa usual. Ele voltou para a vila de tijolos vermelhos quando o crepúsculo estava caindo, exausto, pois a caminhada havia sido indevidamente prolongada pela bênção inesperada de liberdade de uma refeição noturna com sua esposa e sua companheira. Sanduíches e uma garrafa de leite foram deixados para ele ao lado de uma lareira fechada em seu quarto, mas os sanduíches estavam secos e enrolando nas bordas, então ele bebeu o leite e os deixou de lado. Então ele caiu em um cochilo inquieto na poltrona de vime puxada ao lado da lareira.
Não era uma poltrona particularmente confortável, além disso, rangia com sua respiração e o perturbava, mas, apesar de tudo, ele percebeu que o sonho que o iludira durante toda a semana estava prestes a vir, e resistindo a todas as tentações de se mover e se despertar, ele ficou deitado observando as imagens em mutação no limiar do sono, formando-se e dissolvendo-se e formando-se novamente em formas cada vez mais definidas. Inicialmente, os sonhos dele se concentravam em fragmentos da vida cotidiana. Sua senhoria, a faxineira do laboratório do hospital, a companheira de sua esposa, a empregada idosa que era meio enfermeira, meio governanta. Ele esperou pacientemente, sabendo que era o truque usual de sua mente de se desfazer de impressões superficiais antes de abrir as camadas mais profundas. Algum resquício persistente de sua mente consciente, disciplinada por seu treinamento científico, observou que ele estava vendo uma procissão de mulheres idosas, comuns e sem atrativos. Então apareceu a policial que ele havia visto no aterro, e suas esperanças aumentaram, mas ela apenas se juntou à procissão. Movimentos no corredor o despertaram momentaneamente, e ele ouviu a voz de sua esposa, ligeiramente queixosa, vindo pela porta aberta de seu quarto. Eles estavam claramente tendo uma noite ruim. Seu primeiro instinto foi entrar e fazer o que pudesse, mas ele sabia, a partir de experiências passadas, que isso apenas iria preocupá-la e deixá-la ansiosa. O próprio médico local dela era competente, ele ouviria dele o que estava acontecendo e, por meio dele, poderia fazer o que pudesse pela infeliz mulher que alternava entre sua cama, seu sofá e sua cadeira de rodas desde sua tentativa mal-sucedida de trazer seu filho ao mundo. O pequeno distúrbio foi suficiente para acordá-lo temporariamente do torpor induzido pelo longo dia ao ar livre. Ele acendeu um cigarro e ficou olhando para o fogo, e sua mente voltou à noite 20 anos atrás que mudou a garota vivaz, pequena e infantil que ele havia se casado em uma neurose, obesa, semi-paralisada e inválida. Ele não se revoltava contra o destino, já havia passado por isso, ele apenas sentava com o cigarro queimando entre os dedos manchados de tabaco e pensava sobre isso. Na verdade, ele não culpava o destino. De alguma forma obscura, ele se culpava, como se tivesse cometido algum erro grosseiro de diagnóstico. Era verdade que ambos desejavam ansiosamente a criança que havia causado toda a destruição, mas isso não parecia fazer diferença. No final, a responsabilidade era dele, se não fosse por ele, não haveria criança, a lógica disso era inescapável. Mas não adiantava se deter no que poderia ter sido. Essa era uma luxúria cara que exigia seu preço em dias de depressão. Apenas por meio de um controle rigoroso da mente e da imaginação, as feras efésias poderiam ser controladas. Ele descobriu esse truque por si mesmo anos atrás, e sempre o surpreendia que seus colegas no departamento psiquiátrico nunca tivessem pensado nisso. Para afastar sua mente do assunto perigoso, ele evocou diante de sua imaginação a imagem do aterro do Tâmisa numa noite de inverno úmida e suave, a última das folhas caídas da árvore de plátano criando padrões no pavimento e o rio correndo rápido e escuro e cheio de redemoinhos. Ele reviveu aquele incidente em sua imaginação vívida, retrocedendo cada vez mais em direção à sua origem enquanto seu sabor o envolvia. Ele conseguia ver a cena da entrega dos prêmios, os estudantes recebendo seus diplomas, desajeitados e imaturos, meninos confiados com responsabilidades tão grandes que não poderiam ser justamente assumidas por qualquer ser humano suscetível a erros. Ele considerou seus rostos e se perguntou quantos deles confiaria para colocar uma ratoeira, muito menos para decidir sobre questões de vida e morte. Foi uma má avaliação de seu próprio professor de obstetrícia que resultou no desastre na sala ao lado. Ele puxou sua mente de volta novamente e pensou no rosto confuso da pequena senhora idosa quando ele a havia confundido com uma paciente, e na face sorridente de seu filho, bem ciente de certas implicações de sua especialidade que exigiam exclusão rotineira, e lembrou-se de como, completamente nervoso, o professor de obstetrícia havia sugerido em autodefesa alguma causa predisponente para o desastre que sua própria falta de discrição havia precipitado, e pensou com amargura nos ideais e na disciplina de sua juventude e mocidade que haviam servido para poupar-lhe nada tanto de humilhação quanto de autorreprovação. Mais uma vez, ele trouxe sua mente de volta sob controle e pensou na face confusa da velhinha quando ele a confundiu com uma paciente, e na face sorridente de seu filho, bem ciente de certas implicações de sua especialidade que exigiam a exclusão rotineira, e lembrou como, completamente nervoso, o professor de obstetrícia havia sugerido em autodefesa alguma causa predisponente para o desastre que sua própria falta de discrição havia precipitado, e ele pensou com amargura nos ideais e autodisciplina de sua juventude e mocidade que não lhe pouparam nada nem de humilhação nem de autorreprovação.
Mais uma vez, ele trouxe sua mente de volta sob controle e imaginou o rio e o aterro e a forma sombria e rapidamente movendo-se que, após alguma tagarelice de um livro de poesia escolar esquecido, ele chamou de a sedutora, embora, Deus sabe que ela não havia seduzido, e ele teria ficado indignado se ela tivesse. Além disso, era altamente questionável se ela era até passavelmente bonita. Ele imaginou a si mesmo caminhando atrás dela como havia feito naquela noite, mas desta vez não havia senso de pressa e fracasso, apenas a rápida e sem esforço voo de um sonho. O aterro e suas luzes desvaneceram, e ele estava mais uma vez na ampla paisagem do sono, sem cor como prata sombreada na luz que nunca existiu em terra ou mar. Mas não havia visão. Ela tinha desaparecido. Segurando-se desesperadamente, no limiar do sono, ele tentou conscientemente pressionar para dentro da paisagem sombria, mas ela o eludiu e ameaçou se transformar em pesadelo. Então, o encanto foi quebrado pela voz da companheira de sua esposa tentando ser ouvida no telefone do corredor, e ele estava novamente completamente acordado. Ele esperou, ouviu um carro na entrada, passos nas escadas, um murmúrio de vozes no quarto ao lado, mas não se moveu. Somente quando ouviu a porta do quarto abrir novamente, e um passo pesado no corredor, ele se levantou, e, movendo-se silenciosamente como um gato, abriu sua própria porta e sinalizou silenciosamente para que seu colega médico entrasse. Então, na fraca luminosidade do fogo moribundo, os dois homens se enfrentaram, pois nunca ocorreu a Malcolm ligar a luz. No entanto, o outro médico conhecia o marido da paciente há anos e estava acostumado com as muitas excentricidades menores das quais ele era tão inconscientemente culpado. Ele podia ver apenas o contorno pálido do rosto quadrado e rígido na escuridão, com a linha alta do cabelo penteado para trás e o brilho dos olhos pálidos e agudos que ele costumava achar que eram iguais aos de uma cobra se preparando para atacar. A vigilância perpétua do homem sempre parecia ser sua qualidade sobressalente, e agora, às 2 da manhã, em um quarto escuro quando ele obviamente estava cochilando, ele estava tão alerta quanto sempre foi. Bem, disse Malcolm, sem se preocupar com a necessidade de qualquer uma das normais pequenas mudanças da interação social. Mas o Dr. Jenkins estava acostumado com isso. Nada sério, respondeu ele. Nervos principalmente, mas é claro que isso perturba outra condição. Se você não se importa que eu diga francamente, acho que foi a perspectiva da sua visita que a deixou chateada. Na verdade, isso acontece toda vez que você vem, mas geralmente não chega ao ápice até depois que você já foi embora. Se eu fosse você, limitaria suas visitas às necessidades básicas, Natal, aniversário dela e assim por diante, sabe? Entendo, disse o outro com brusquidão. Muito bem, farei como você diz. Eles se despediram e o Dr. Malcolm voltou para sua cadeira perto da lareira moribunda, perguntando-se por que essa solução para sua purgação mensal nunca havia sido sugerida antes. Na manhã seguinte, a Sra. Malcolm ainda estava em sono induzido quando chegou a hora de ele partir. Ele teve algumas palavras com a companheira dela, suas explicações sendo recebidas com tal ar de gratidão devota que ele experimentou uma pontada aguda de consciência sobre se sempre havia feito tudo em seu poder para tornar suas visitas aceitáveis. Olhando pela janela do trem em sua viagem de volta para a cidade, ele se perguntou o que poderia ter feito que deixou de fazer, pois honestamente não achava que havia feito algo ao longo de todos os longos anos pelos quais pudesse se reprovar. Finalmente, desistiu do problema como insolúvel e seguiu para o hospital, onde os estudantes se dispersaram diante dele como aves assustadas e um clínico geral continuava deixando cair o lápis e embaralhando seus papéis por puro nervosismo. Os pacientes se saíram um pouco melhor, mas não muito, e depois de uma manhã exaustiva para todos os envolvidos, ele pegou uma xícara de café e um sanduíche no buffet da estação de metrô e seguiu para seus consultórios em Wimpole Street, onde, com variações, a rotina da manhã se repetiu. Alguns médicos se gabam de que seus pacientes hospitalares recebem exatamente o mesmo tratamento que seus pacientes particulares, mas o Dr. Rupert Malcolm, sem nunca pensar nisso, tratava os pacientes em sua prática privada exatamente da mesma maneira que seus pacientes externos. Ele não poderia fazer mais por qualquer uma das classes do que já fazia, mas era característico do homem que ele fizesse exatamente da mesma maneira. O príncipe tinha que se vestir e se despir com a mesma precipitação que o mendigo, e ele extraía as mesmas admissões relutantes da princesa e da faxineira, pelos mesmos métodos implacáveis. Capítulo 2.
Qualquer relaxamento social que Rupert Malcolm permitia a si mesmo consistia em ouvir ou ler artigos perante sociedades científicas sobre sua especialidade ou assuntos relacionados, e como ele sempre saía quando a parte científica dos procedimentos terminava e a parte social começava, o relaxamento assim obtido era mínimo. Sua maneira brusca e intimidadora e seu rosto duro e sem expressão tornavam improvável, no entanto, que ele teria conseguido muito mais mesmo se tivesse ficado. O longo dia seguinte ao seu retorno da praia foi encerrado por uma dessas noites de mútua edificação entre os eruditos. Partindo o mais cedo que podia, ele pegou um táxi de volta para seus quartos e subiu cansado os mais de 100 degraus até o topo da casa. Sua atual senhoria era sobrinha da primeira, mas as coisas continuavam iguais. Às vezes ela ameaçava fazer uma reforma em seus quartos, mas recuava intimidada diante de sua carranca e se contentava em pintá-los em pedaços durante suas ausências na vila à beira-mar. Ele entrou nessa morada escura com seus móveis antiquados sem dar uma olhada, jogou seu chapéu e sua maleta na mesa e seu sobretudo depois deles, caiu na poltrona de couro surrado ao lado da lareira, chutou o fogo amontoado em atividade com a ponta do sapato e ficou olhando para ele. Foi o primeiro momento desde que ele deixou o trem, levando seu problema não resolvido consigo, que ele teve algum tempo para pensar. Ele ficou surpreso ao descobrir que sua libertação daquilo que sempre considerará um dever a ser cumprido de forma austera, havia cortado o chão sob seus pés. Durante todos os longos anos do casamento que não era um casamento, ele havia sido apoiado pela crença de que sua esposa precisava de seus cuidados, e agora descobria que essa crença não tinha fundamento. Ele deveria ter sentido alívio, mas em vez disso, sentia-se como um cachorro perdido. O homem que havia falado as poucas palavras sensatas na sala iluminada pelo fogo não tinha a menor noção do efeito que elas haviam causado no homem que as ouvirá. Nenhum tom de voz, nenhum tremor no rosto havia revelado qualquer coisa, era o mesmo rosto duro como o granito de sempre. No entanto, uma vida havia terminado, e era preciso encontrar meios de permitir que outra começasse. Rupert Malcolm sentia-se sem rumo, sem âncora, à mercê de todos os ventos que soprassem. Seu próprio código de honra ainda lhe impunha a mesma fidelidade inflexível, mas agora ele sabia que tudo o que a inválida na cidade litorânea precisava eram dos confortos que sua renda facilmente fornecia, e que ela não queria nada dele, exceto ser deixada em paz. Seu pequeno cachorro, seus periquitos e sua companheira fiel preenchiam todas as suas necessidades emocionais. Quando o cachorro ou um periquito ocasional morria, era substituído, e a vida, após um breve interlúdio choroso, seguia como de costume na casa agradável e ensolarada com vista para o mar. A única influência perturbadora, ele mesmo, havia sido removida agora, e ele podia imaginar as duas mulheres cantando o hino da noite que sempre cantavam: "Agora agradecemos a Deus." A janela sem cortina o irritou, e ele cruzou o quarto e puxou a cortina de sarja verde empoeirada. Com a mão na segunda cortina, ele pausou e olhou para a noite iluminada por arcos e para o rio carrancudo. Imediatamente em frente aos seus aposentos, do outro lado da água escura, um beco sem saída desembocava na margem oposta, e no final ele pôde ver algo que nunca tinha notado antes: a fachada iluminada de uma pequena igreja. Ele pôde ver o contorno circular da janela oeste, mas se ela continha o vidro colorido de uma religião fantasiosa ou o vidro comum de uma simples, a distância o impediu de discernir. Ele ficou olhando para ela, com a cortina em sua mão, perguntando-se que fé era essa que realizava suas devoções naquela hora da noite. Católica, ele supôs, e protestantes atendiam a seus deveres religiosos durante um dia de 8 horas. Fitando a fachada iluminada, atrás da qual se presumia que as pessoas estivessem adorando seu Criador, ele se maravilhou que alguém pudesse ver algo na religião. Ele supôs que eles deviam obter algo dela, ou não continuariam praticando, mas o que isso poderia ser estava além de sua compreensão. Então, enquanto ele observava, a luz se apagou na fachada distante, e ele pegou a dica e foi dormir. Lá, mais uma vez, ele vagou pelo país cinza prateado entre dormir e acordar, mas não havia companheiro. O fato de que agora tinha todos os seus fins de semana à sua disposição deu a Malcolm uma vaga sensação de liberdade e alívio. Sentindo falta de suas caminhadas pelas colinas, ele pensou em sair para fins de semana no campo, mas de alguma forma nunca começou. Ele não sabia para onde ir, o que fazer ou como começar, então simplesmente voltou a uma rotina que era ainda mais limitada do que antes. Ele fez uma tentativa fracassada de melhorar sua mente com um romance moderno, mas logo descobriu que era melhor deixar os cães dormirem. Ele foi à Galeria Nacional, mas se encontrou estudando o equilíbrio endócrino das nus. Então, no geral,
Decidiu que teria que continuar como sempre fez, aceitar a vida como a encontrou e pensar sobre ela o mínimo possível. Ele ainda sonhava com paisagens, apesar do fato de que a escola de medicina estava fechada para as férias e seu trabalho, consequentemente, consideravelmente reduzido. Isso o preocupava um pouco, pois se ele estava assim agora, como seria quando o novo período começasse a sério? De repente, ocorreu-lhe que a fadiga adicional do ensino e palestras poderia trazer de volta a figura encapuzada em seus sonhos, e ele se viu ansioso pelo início do período letivo com uma estranha ansiedade. Ele se pegou contando os dias e percebeu o quanto a ideia da mulher cujo rosto nunca tinha visto havia tomado conta de sua imaginação. Isso até havia começado a consolá-lo pelo fato de ter oferecido pérolas tão pobres a alguém que não tinha nenhum uso concebível para elas. Ele descobriu que a maneira mais eficaz de adormecer era imaginar-se caminhando na companhia da mulher encapuzada ao longo do aterro. Ele nunca tentou alcançá-la e ver seu rosto, de fato, temia fazê-lo, pois tinha certeza de que seria desilusão. Mas sentia que, na figura encapuzada e sombria, tinha encontrado uma espécie de guia espiritual através dos desorientamentos da vida, pois era um ser simples por natureza, apesar de sua inteligência. Mais e mais a fantasia da figura encapuzada crescia dentro dele à medida que noite após noite, com regularidade infalível, ele seguia o mesmo caminho em direção ao reino do sono, o caminho ao longo do aterro do Tâmisa, com os plátanos sem folhas de um lado e a água escura e brilhante do outro, e sempre, mais cedo ou mais tarde, a figura encapuzada à sua frente apareceria e ele a seguiria com um senso de alívio intenso em direção à terra do sono. Logo ele notou um fato curioso. Antes de ir para a cama, ele sempre abria as cortinas da janela para deixar entrar o ar, e ao olhar para fora, através do rio, ele viu que às vezes a fachada da igreja Surreiside estava iluminada, e às vezes não estava. Parecia não haver uma razão para as horas mantidas por essa denominação. Frequentemente, estaria em atividade até 1 ou 2 da manhã, e nessas ocasiões, ele notou que nunca conseguia dormir até que a luz do outro lado do rio se apagasse. Às vezes, quando o sono lhe escapava, ele se levantava na cama até poder vê-la pela janela. Ele observava e esperava, e assim que a luz se apagava, se acomodava em seu travesseiro em expectativa, e em 20 minutos ou mais ele seguia o caminho da figura à frente e passava para o sono, e ele descobriu que o sono assim obtido era particularmente repousante, e às vezes ele voltava dele com uma estranha sensação de felicidade, uma sensação à qual ele não estava acostumado. Cada vez mais, conforme os dias passavam, ele se tornava obcecado por essa busca pela mulher encapuzada. Ele nunca desejava alcançá-la, mas se uma noite passava e ele não avistava sua figura sombria, ficava agitado e miserável no dia seguinte, e somente quando a fantasia a introduzia em seu sono espontaneamente é que ele recuperava a paz de espírito. Mas era mais do que uma fantasia. Ele conseguia imaginar o aterro no crepúsculo, com suas plátanos e o rio turbulento, mas a imagem da figura sombria encapuzada não significava nada, e só quando ela aparecia espontaneamente em sua fantasia é que lhe proporcionava alguma satisfação. Então, pelo tempo em que conseguia se manter no limiar do sono, sem despertar completamente nem deslizar para a inconsciência, experimentava a alegria, que aumentava à medida que o tempo passava, até chegar ao êxtase, de mantê-la à vista. No hospital, após essas noites, descobriam que ele estava um tanto distraído, mas muito mais fácil de trabalhar. Por fim, as férias acabaram, o período letivo começou novamente e ele se lançou em seu trabalho com uma espécie de energia frenética, determinado a se desgastar até o ponto em que a visão aparecesse em seus sonhos de maneira significativa. Então, quando já estava fazendo o trabalho de 3 homens comuns, um colega adoeceu e ele assumiu seu consultório particular. Os dias estavam ficando mais longos, mas o trabalho extra mantinha-o tão ocupado no hospital que ele parecia nunca voltar para casa com luz do dia. Ele havia prometido a si mesmo que, assim que estivesse um pouco menos ocupado, caminharia para casa todas as noites e assim substituiria as caminhadas nas dunas a que estava acostumado. Mas de alguma forma ele nunca parecia ter energia depois de estar em pé nas enfermarias ou na sala de aula por horas a fio, e assim a primavera avançou e ele nunca a percebeu. Então, um dia, ele saiu para o pátio quadrangular do hospital e viu a estrela da noite, Vênus, baixa no céu ocidental no último pôr do sol, e uma resolução súbita o determinou, mesmo que estivesse cansado, a caminhar para casa pelo aterro. No entanto, alguém o segurou e o atrasou, papéis tiveram que ser assinados no escritório do almoxarife, e quando ele subiu os degraus da ponte que o trouxe para o aterro, Vênus havia desaparecido na névoa da noite e o crepúsculo estava se aproximando. Ele caminhava como em um sonho.
Ele tinha imaginado aquela caminhada tantas vezes que mal sabia se aquela noite era fantasia ou realidade. Encarando a escuridão que se aproximava, ele procurou pela figura sombria envolta em um manto, mas ela não apareceu e, por fim, cansado e decepcionado, ele entrou em sua casa, jogou-se em sua velha poltrona mais morto do que vivo e então, no ato de tirar seus sapatos, movido por um impulso que ele não sabia explicar, levantou-se cansado dos travesseiros empoeirados, atravessou o quarto, abriu as cortinas e olhou para ver se a fachada da igreja do outro lado da água estava iluminada. Certamente estava. Isso o tranquilizou. Ele sabia que ela nunca aparecia quando havia um serviço em andamento. Ele foi para a cama sem se preocupar com o jantar e adormeceu sem se preocupar com mulheres envoltas em mantos. No entanto, por volta da meia-noite, ele acordou e se levantou na cama para olhar se a janela da igreja ainda estava iluminada. Estava, mas enquanto ele assistia, a luz se apagou e, em pouco tempo, ele viu novamente a figura envolta em um manto e entrou mais uma vez na terra dos sonhos em sua companhia. No dia seguinte, satisfeito com sua caminhada no aterro, ele a repetiu em um horário mais cedo e voltou para casa com a glória do pôr do sol sobre Westminster em seu rosto, e a partir daquele momento, a caminhada de volta para casa ao lado do rio se tornou uma rotina constante, e sua saúde melhorou como resultado. Ele também se tornou mais sereno em sua mente, mas percebeu o quão dependente era dessa visão noturna. Uma vez, durante uma semana inteira, ela não apareceu, e ele quase ficou louco. Nada o teria convencido a consultar um colega, e nada o teria convencido a tomar drogas sedativas por conta própria, então ele começou a ficar mal. Então, quando ele estava quase no limite, veio o sonho, o verdadeiro sonho da figura encapuzada na paisagem cinza, o sonho real que até então, apesar de seus esforços para se esgotar, nunca havia ocorrido. Tão desesperado estava ele em sua ansiedade que pela primeira vez ele perseguiu aquela figura encapuzada com a determinação de alcançá-la. Sobre a paisagem cinza do sonho ele lutou em um tipo de pesadelo, seus pés presos a cada passo como se estivesse em um pântano, seu coração batendo como se fosse explodir. Então, quando ele estava quase alcançando a figura e acabou de estender a mão para agarrar o manto flutuante, acordou, banhado em suor, com o som do grito de uma mulher ecoando em seus ouvidos. Ele saltou da cama, abriu a janela e colocou a cabeça para fora, e mesmo enquanto fazia isso, viu a luz acender na igreja sobre a água. No entanto, tudo estava quieto na rua iluminada pela lua, e tudo estava calmo na casa abafada quando ele se inclinou sobre o poço da escada e ouviu. A pequena senhora Humphreys, sua senhoria, sabia que correria para cima dele se algo estivesse errado, com medo dele como ela estava em tempos normais, mas tudo estava quieto, e ele voltou para a cama novamente, concluindo que a pessoa que gritou estava morta, havia dado à luz ou era um fantasma de sua imaginação. Continua no próximo vídeo. Até breve.